Air Memories of Old é um jogo que foi lançado em 2017, mas que eu só vim conhecer muito tempo depois. O jogo conta a história de Alk, uma jovem com a incrível capacidade de se transformar em pássaro. E essa, sem dúvida, é uma das formas mais satisfatórias de explorar o mundo. Nesse vídeo, vamos acompanhar a jovem Alk em sua jornada, desvendando os mistérios deste mundo encantador através da exploração de ruínas e da leitura de textos antigos. Apesar de seus gráficos simples, esse é um jogo muito bonito e que pode nos fazer refletir sobre alguns aspectos da natureza humana, ou, no mínimo, nos fazer ter momentos bastante relaxantes. Podemos traduzir o nome do jogo para algo como Memórias de Antigamente, e isso é importante também, pois o jogo nos mostra a importância de se conhecer a história e o passado, não só para entender o presente, mas para nos ajudar a direcionar melhor o mundo em que vivemos. Bom, agora eu convido você para acompanhar essa jornada comigo e com a Alka. Então vamos lá. Nossa trajetória começa com a Alk chegando em um santuário, onde foi nos falado que era a primeira parada para dar início à peregrinação. Nesse cenário fantástico, o mundo que se conhecia foi destruído, e a terra se rachou e flutuou como ilhas para o céu. Portanto, todos aqueles com a capacidade de se transformar em pássaro devem fazer a peregrinação, pois é conhecido que um deles será o escolhido, e somente aqueles que podem voar têm a capacidade de explorar o mundo por completo, para entender o grande evento e impedir o mal que se aproxima. Aqui encontramos o primeiro fragmento dessa história. Na terra dos deuses existem três, nas três casas, dormindo nos céus eternos. Caminhamos mais um pouco e o segundo fragmento. A memória da luz nos nossos corações, brilhando com o nome de Kara. Sua lanterna nos guiou e protegeu quando o mundo entrou em colapso e nos tornamos o povo do céu. Aqui já comecei a entender duas coisas sobre esse jogo. A primeira é que certamente ele me apresentaria muitos cenários bonitos. E a segunda é que ele me contaria a história de uma forma bastante inteligente. Pois num jogo onde a história é contada através da leitura, usar de textos curtos é uma forma de não cansar o leitor. Além disso, esse tipo de texto mais curto permite colocar trechos da história de uma forma mais reflexiva, o que faz com que o restante do que está sendo contado se complete na cabeça do jogador. E falando nisso, encontrei o terceiro fragmento. Esta luz nunca desapareceu enquanto ela estava viva. Pergunte e talvez ela brilhará para te responder. Se aproximando do monumento, comecei a ouvir os sussurros das almas ali. Eu não conseguia entender o que elas falavam, mas pareciam fazer preces por algo importante. Eu acendi a vela como me foi orientado, e a lanterna de Kara se acendeu para mim. Eu a agarrei, mas então tive uma visão perturbadora. Algum mal havia sido despertado. A luz de Kara me permitia enxergar as almas, e agora eu poderia entender o que elas falavam. Mas o templo começou a desabar, e eu precisava sair dali. Corri o máximo que eu pude, não que eu esperasse que algo ruim fosse acontecer. Essa não era a proposta do jogo. Ainda assim, eu não poderia deixar a Alk ali, correndo perigo. Saí da caverna e lá fora encontrei o velho Medvin, que me ajudou a iniciar a peregrinação. Após expressar sua preocupação, ele viu que eu estava com a lanterna de Kara e ficou surpreso. Ele disse que a luz de Kara brilhava por mim e que era a primeira vez que a lanterna se acendia em gerações. Ele também disse que ia ficar no templo para explorar melhor e que enquanto isso eu deveria continuar a minha peregrinação. Havia uma ilha passando o farol e eu poderia chegar lá seguindo as pipas. Chegando lá eu deveria conversar com a Daina e ela me diria para onde prosseguir. Aqui que somos apresentados a principal mecânica do jogo, pois ao se transformar em pássaro, Alk ganha a capacidade de voar, e ao voar, tudo parece se tornar mágico. A música muda, a movimentação muda, a visão muda,
A vida parece mais tranquila aqui de cima. Esse é o tipo de coisa que só poderíamos explorar através dos sonhos. Quem nunca sonhou que estava voando? E eu disse voando, não caindo. Sonhar que está caindo é pesadelo, mas sonhar que está voando, pelo menos nas experiências que eu tive, foi algo encantador. E talvez eu tenha gostado tanto desse jogo, pois ele me fez sentir a sensação que eu tive nesses sonhos. Ah, e tem a música. O tipo de música que por algum motivo deixa o nosso coração acolhido e cativado a explorar. Eu segui as pipas e comecei a enxergar o farol. Cheguei numa das ilhas chamada de A Colônia. Confesso que meu pouso não foi muito elegante, mas eu ainda estava aprendendo. Eu atravessei a ponte, brinquei com as ovelhas e descobri um tipo de altar para os pássaros. Esse era um tipo de checkpoint disfarçado de um componente do cenário, mas ponto positivo, pois mantém a imersão. Descobri também que eu tinha um mapa e muito espaço para explorar. Chegando no acampamento, eu dei aquela fuçada básica para tentar descobrir alguma coisa, mas logo depois fui falar com a Daina. Falei com todo mundo, na verdade. A Daina me disse que os pais dela guiaram o antigo peregrino, e agora ela e sua família iriam me guiar. Ela me disse também que era dever de todo peregrino visitar os 3 templos selados por Kara após o mundo ter se dividido muito tempo atrás. Daina falou que o Santuário do Ocaso era o mais próximo e ficava a noroeste dali. O marido dela se chamava John, e ele me contou que dentre as funções de sua família, uma delas era cuidar do farol, um monumento gigantesco que flutuava acima da ilha, e que poderia ser usado para guiar aqueles que desejam encontrar a colônia. Ele me disse também que outra de suas funções era garantir que nada de ruim acontecesse no mundo dos deuses. Mesmo sendo apenas humanos, eles se esforçavam para fazer o trabalho de guardiões. John me disse que depois do nascimento da sua filha, ele não conseguiu mais explorar as ruínas e os mistérios do mundo, mas que ele estava bem com isso. Me indicou ir até a cachoeira Cantovento e me contou uma história sobre um antigo espírito de mulher que penteava os cabelos naquelas águas. Disse que o vento cantava para que os cabelos dela voassem para as nuvens e que assim nasceu o arco-íris. Não era uma explicação muito científica, mas eu tive que aceitar. John me disse que a ilha com as cachoeiras ficava ao norte dali. Eu já tinha recebido 2 indicações de lugares para visitar. Então decidi falar também com a filha do casal, a pequena Erin. Ela era uma menina encantadora, que ansiava por viver suas próprias aventuras. Seu desejo era ser uma pássaro-morfa, como Alka, mas imagino que isso não seria possível. Ainda assim, a menina havia vivido algum grau de aventuras, e me contou sobre uma vez que foi com seus pais até o norte, onde havia uma ilha com neve e uma estátua gigante mais quebrada. Falei com todos eles mais um pouco e Daina me disse para voltar lá sempre que eu precisasse de ajuda ou direcionamento. Antes de sair da colônia, eu visitei o farol, apenas por curiosidade. Parecia ser algo importante, mas não para agora. Eu já estava há tanto tempo no chão que havia esquecido o prazer de voar. Então olhei o mapa e voei. Após alguns bateres de asas, encontrei o Lago do Crepúsculo. Vi alguns animais ali e peguei algumas correntes de ar. Me distraí tanto brincando de voar que acabei me perdendo do meu caminho. Então percebi que novamente eu estava próximo do farol. Eu consegui avistá-lo de longe e sabia que não estava indo para lugar algum. Depois de organizar meus pensamentos, encontrei as ilhas com as cachoeiras. Imaginei ser o lugar mencionado por John, mas depois descobri que não era. Vi alguns coelhos e parti novamente. A vida de um peregrino era solitária, mas bastante inspiradora. Eu avistei o brilho de almas numa ilha mais simples, e fui olhar o que era. Consegui entender o que falavam, mas algo estava estranho. Uma das almas parecia estar grávida, e a outra se chamava John. Em sua conversa, eles diziam que precisavam de um lugar maior, e que se mudariam para a Ilha do Farol. Cheguei a imaginar que essas seriam as almas das pessoas que encontrei na colônia, mas isso significaria que estavam mortos. Refleti mais um pouco, e entendendo melhor aquele mundo, mudei minha teoria.
Encontrei outras almas pelo caminho e comecei a acreditar que as almas das pessoas deixavam uma marca registrada na realidade. Eventos importantes poderiam fazer uma espécie de registro, marcando a história. Essa era uma das formas de entender o passado. Então, aquele tenha sido talvez um momento muito importante para John e Dinah. Encontrei duas almas falando sobre um deus autoproclamado. Pareciam daqueles tipos com sede de poder. Voei mais um pouco e descobri um lago gigantesco. Aquele era o verdadeiro lago do crepúsculo. Tentei pousar no piso, mas acabei molhando os sapatos. Eu ainda estava aprendendo. Segurei a lanterna com a luz de Kara, e sua magia pareceu revelar outra parte da história. A sacerdotisa tinha sido de fundamental importância após a Grande Divisão, guiando as pessoas para encontrarem a paz em um lugar seguro. Os espíritos animais haviam ajudado Kara a esconder o caminho do primeiro templo, por trás das ondas quebrantes, marcadas pelo sol e pela lua. Eu precisava ir ao noroeste. Consegui achar o mecanismo do sol e o ativei com a lanterna de Kara. Segui as luzes e encontrei o primeiro templo. Agora eu precisava achar o mecanismo da lua para abrir a cachoeira. Talvez a cachoeira seja as ondas quebrantes mencionadas no enigma. Encontrar o mecanismo da lua não foi difícil, estava próximo dali, e mais uma vez usei a lanterna para fazer a ativação. A porta do templo estava aberta. Voei até lá e adentrei. O templo se chamava o Cofre, e bom, devia servir para guardar alguma coisa. Era um lugar bastante bonito, mas abandonado. Explorei suas ruínas e encontrei uma passagem selada, que só poderia ser ativada através de um mecanismo novo. Eu não consegui entender muito bem numa primeira olhada, e confesso que me senti burro, porque era algo bem fácil. Fiquei tentando colocar o sol e a lua para frente, mas depois de uma segunda olhada percebi que deveria colocá-los para as laterais internas, onde havia algum tipo de trilha que levaria energia até a passagem. O grande portão se abriu, e eu entrei em uma nova câmara, onde havia uma runa brilhante. A lanterna de Kara então voou da minha mão, e a runa se desfez em pedaços de luz. É como se tivessem sido consumidos pela lanterna. Essa runa guardava um grande poder, que havia sido protegido por Kara e os espíritos animais. Apesar de ter sido uma honra para Alk ter acesso a esse poder, parecia também uma grande responsabilidade. E eu saí dali. Caminhei pelas águas em direção ao túnel que dava na entrada da caverna. Mas quando fui me aproximando, uma surpresa. A princípio pareceu algo assustador. Eu não esperava encontrar outro ser ali. Então entendi que era uma raposa, mas não era uma raposa qualquer, era um espírito animal, um dos antigos que existia desde os tempos da Grande Divisão. Eu conversei com a raposa e ela conversou comigo. Olá, viajante. Você demorou. Será que se enganou de caminho? Ou o caminho era apenas devagar? Era como se ele tivesse me esperando há muito tempo. Você tem ideia do que encontrou? Você porta a luz e a chave que te levarão ao crepúsculo. Ao crepúsculo e ao amanhecer, se não estou enganado. O espírito da raposa me disse para ir ao sudoeste. Há segredos esperando por você nas profundezas. Busque o conselho daqueles que dormem. Eu saí do cofre e fui tomado pelo som das águas caindo. Voei mais uma vez, agora sabendo que minha jornada talvez fosse a mais importante de todas. Eu havia aprendido bastante coisa até ali. Havia outros metamorfos por aí. Cada um tinha a capacidade de se transformar em um animal, após fazerem um pacto com um dos espíritos. Alk tinha feito um pacto com o espírito do pássaro, um falcão peregrino para quem ainda não percebeu. Mas isso não importa. Continuei voando. Agora eu também sabia que o cofre não era um dos 3 templos mencionados por Dinah, mas essa não era a primeira vez que eu havia me confundido, e também não seria a última. A vida de todo explorador é assim, cheia de mistérios, de idas e vindas. Voei um pouco mais ao norte do que queria, e vi as ilhas com neve. Eu sabia que não deveria estar ali ainda. Eu precisava seguir o conselho da raposa.
mas vi alguns escritos e parei para ler. Foi lá que aprendi sobre o pacto dos humanos com os espíritos animais. E foi lá também que vi o primeiro questionamento sobre a morte dos espíritos. A pessoa que escreveu se chamava Yohal, das Ilhas do Sul. Yohal dizia ter vindo à Terra dos Deuses para buscar aconselhamento de um espírito animal, pois a Terra estava sendo despedaçada. A neve se espalhou para o sul e os animais foram encontrados mortos, apodrecidos após entrarem em contato com uma rocha escura. Essas pedras são importantes, pois tiveram relação com a Grande Divisão, e muitas dessas pedras escuras foram vistas nesse tempo. Yohal então foi à toca do espírito da raposa, mas não o encontrou por lá. Foi quando começou a teoria sobre a morte dos espíritos. Sabemos que a raposa ainda está viva, mas isso não quer dizer que o questionamento de Yohal estava errado. Se esse é o caso, Disse Yohal, então está tudo perdido. Se não aparecer amanhã, voltarei ao meu povo. Quanto a mim, não os abandonarei em seus últimos dias. parece ter sido um momento bastante doloroso para todos que viveram aqueles dias. As almas ali pareciam discutir sobre algo, conversavam sobre um deus rei. Um deles queria se unir ao tirano, mas o outro parecia resistir. Imagino ser Yohal. Voei para uma ilha mais ao sul e pude comprovar a teoria sobre a morte dos espíritos. Lá havia uma pedra contando a história da dançarina das árvores. Ela nunca mais vai agir sob a sombra deles. Ela caiu nas sombras para nunca mais rir de novo conosco. Saltitando de estrela em estrela, segue os deuses da eternidade. Glórias à dança, finda e vinda. Eu tinha decidido voltar ao meu caminho para encontrar o primeiro templo. E então encontrei a cachoeira Canto Vento, desta vez a verdadeira. Ali perto pude ver mais relatos do passado e parei para ler. O meu nome é Aaron e eu estava presente na Grande Divisão. Meu filho mais novo estava doente e eu pedi ajuda aos espíritos animais. Quando intercedi no templo de Iloki, um brilho terrível atravessou pelo ar e a terra tremeu e gritou. Com pavor, voei e observei com olhos de águia, enquanto a terra se deteriorava e se transformava em pó. O farol estava rodeado de um brilho dourado, que me aqueceu e acalmou. Eu vi a sacerdotisa Kara passando por mim em prantos. Ela levava consigo uma lanterna-chave, como fazem na cidade de Usra, mas a lanterna estava apagada. O brilho vinha da própria Kara, defiando diante de meus olhos. Ela desceu do farol e eu vi inúmeros espíritos animais reunirem-se ao redor da torre, observando. Quando Kara os alcançou, eles curvaram suas cabeças e saíram, como se um sinal inaudito tivesse sido proferido. Kara então me olhou e disse: "Você é Aaron? Eu te conheço e precisamos conversar." Quando consegui falar, respondi: "O que aconteceu com o mundo, Kara?" Ela ficou em silêncio por um instante e em seguida disse: "Um grande perigo sumiu, mas uma grande luz também. Chegou a hora de unirmos todos os perdidos para encontrar uma maneira de o nosso povo sobreviver em paz nesse mundo de novo. Desde então estou voando de uma ilha destroçada para outra, contando às pessoas perdidas que existe um novo lar. Trazê-las aqui onde estamos, em tempo, pode promover a cura mais uma vez, onde minha caçula pode recuperar sua força." Eu saí dali pensativo, até chegar ao bosque de Lifla. Ali eu consegui entender mais sobre os espíritos e como eles viviam felizes no passado, mas também vi que eles sentiam medo. Os espíritos do cervo e da garça haviam deixado uma marca. "Estou indo embora dessas terras", Disse a garça. "A sacerdotisa está a salvo. Não há mais nada que possamos fazer. Então, velho amigo, por que você persiste?" Numa outra marca vi o espírito do cervo defender os humanos das criaturas sombrias. Pareciam ser feitas de pedra, da pedra escura talvez. Ali perto também havia um mecanismo a ser acionado pela luz da lanterna. Eu abri os octógonos e voei por dentro deles. Ao fazer isso com todos, eu pude enfim abrir a porta na montanha. O espírito do cervo estava preso lá dentro, definhando, e eu precisava libertá-lo. Eu entrei lá e encarei o que deveria ser feito. Bom, se você gostou desse tipo de vídeo, saiba que eu também gostei. E estou animado para fazer a continuação. Mas para isso, eu preciso também saber se vocês estão gostando, ou seja, deixem aqui nos comentários o que acharam e não esqueçam de curtir o vídeo. Até a próxima!